Fala aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje para praticamente a nossa última aula, nossa reta final de metrologia, onde nós vamos falar, pessoal, de conceitos básicos de estatística. Nós vamos falar, na verdade, aqui de pontos fundamentais mesmo, que vocês precisam conhecer o básico quando se está fazendo medidas repetidas, seja no mesmo componente ou medidas em uma série de componentes. Normalmente você usa esses valores, essas contas, né? Esses conceitos básicos de estatísticas nessas duas situações. Quando você pega, por exemplo, o mesmo componente e faz ali naquele componente uma mesma medida várias vezes, ou pela mesma pessoa ou por pessoas diferentes, é uma forma de você, é uma necessidade, aí aparece a necessidade de você usar esses conceitos básicos de estatísticas. Ou quando você, por exemplo, tem uma série de componentes que foram fabricados lá em uma determinada empresa, lá em série, vários parafusos, alguma coisa que você precisa fazer medidas neles. Você vai ter então um hall de medidas e que você precisa analisar essas medidas. Aí você vai precisar desses conceitos básicos de estatística também, tá? Esses pontos fundamentais. O que nós vamos ver basicamente nessa aula, então? Nós vamos ver três conceitos. Nós vamos lembrar algo que vocês provavelmente conhecem, a média aritmética simples, que é a média que a gente usa até no dia a dia em várias áreas, e nós vamos falar da média aritmética ponderada, que é um pouco diferente, mas não é difícil não, tá? Nós vamos depois falar a respeito do desvio padrão, para poder analisar as médias que nós calculamos, certo? Mas vamos começar aqui devagar com as médias aritméticas. A média aritmética simples é muito fácil, vocês provavelmente já têm já usaram em algum lugar ou estão usando ainda essa semana no trabalho ou para fazer algo em casa. O que é a média aritmética simples? É quando você tem um rol de números, ou seja, quando você tem vários valores e você faz o quê? Vários elementos e você faz o quê? Você faz a soma desses valores e divide pelo número de elementos que você tem. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, ó, o que eu tenho aqui? Qual que é o meu rol de medidas, de números, de elementos? 2, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 5. Certo? Então eu tenho quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que eu calcularia a média simples desse caso aqui? Eu somaria esses elementos e dividiria por 8. Eu somaria os valores e dividiria pelo número de elementos, dividiria por 8. Certo? Assim que a gente calcula, de uma forma muito simples, como o nome está falando, média aritmética simples. Só que tem casos, por exemplo, quando você tem um rol de medidas, como esse daqui, ó. O que acontece aqui, pessoal? Aqui eu tenho uma pequena particularidade. O número 2, por exemplo, aparece 3 vezes, o 4 3 vezes e o 5 2 vezes. Então eu tenho a repetição de alguns elementos. Aí nesse caso, você pode calcular a média simples ou a média ponderada. A média simples, como a gente falou agora, é somar os elementos, dividir pelo número de elementos. E a média ponderada, você passa a levar em consideração o peso de cada elemento. Por exemplo, o elemento 2 aparece quantas vezes? 3 vezes. Ó. Então ele tem um peso 3 nessa distribuição, nesse rol de medidas. O 4, 3 vezes. Então o peso dele também é 3. E o 5, 2 vezes. O peso dele é 2. Se aparecesse aqui um número aqui apenas uma vez, o peso dele seria 1. Como que você calcula a média ponderada, então? Você vai multiplicar cada valor pelo seu peso. 2 aparece quantas vezes? 3. Então o elemento 2 tem o peso 3. O 4 também. Então o elemento 4 também tem peso 3. E o 5 tem peso 2.
e depois somo essas multiplicações. E divido pela somatória de quem, pessoal? Pela somatória do peso de cada uma delas. 3, 3 e 2. Certo? Aí você acha o valor da sua média ponderada. Vai ser sempre um valor diferente, nem sempre, né? Mas na maioria das vezes vai ser um valor diferente da sua média simples, porque ela vai levar em consideração a repetição de um determinado elemento e o seu peso dentro dessa dispersão de elementos, certo? Eu falei que sempre vai dar um valor diferente, me corrigir rápido, porque se você pegar até essa dispersão aqui, esse rol de números, de elementos, e você fizer aqui, nesse caso, a média simples, você também vai obter o que de valor? 3,5, 3,5. Tá? Então você pode ter ou não um valor diferente no cálculo da média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Depois calcula aí em casa, que eu fiz aqui rápido, posso até ter errado, tá? Mas calcula aí a média simples desses elementos aqui, desse grupo de medidas de elementos que a gente acabou de ver. Tá? Para que serve uma média aritmética? Tem gente que calcula a média e não faz ideia por que está calculando isso. Você tem que saber por que você está calculando e saber se ela é válida ou não. Porque uma média ela pode perder completamente a funcionalidade dela. Tá? Para que serve então uma média? Ela é usada como medida de tendência central, ou seja, como forma de, por meio de um único número, dar uma ideia de determinado grupo de números. Então, pessoal, aqui fica muito visível isso. Olha os nossos elementos, variando de 2 a 5. Quanto que foi a média aqui desses elementos? 3,5. Maior do que 2, menor do que 5. Aqui, mais ou menos aqui, né? Seria aqui o número intermediário, realmente é um número mediano nesses elementos, 3,5, certo? Então, pessoal, média tem essa função, representar a tendência, a ideia que você tem central dentro de uma distribuição de números, tá? E você faz isso através de um único número. Porém, nem sempre isso é válido. Porque aqui, por exemplo, nós temos 3, 6, 8 elementos. E achamos uma média bem ponderada aqui entre esses elementos. Mas vamos supor que você inserisse aqui um nono elemento, 25, por exemplo. O que aconteceria com essa média? Ela mudaria muito. E ela não iria representar, ela ia tender agora a fazer o quê? Aumentar o valor dela em direção ao 25. E deixaria de representar a tendência, certo? Desse rol de medidas aqui de números, de elementos. Então, nem sempre uma média realmente é significativa e realmente está realizando a função dela. Então, às vezes, você não pode levar em consideração a média de um rol de números, porque você pode estar tendo um valor que não representa o que você tem naquele grupo de elementos. Quem vai te ajudar a saber se a sua média é ou não representativa é esse camaradinho aqui, desvio padrão, tá? Desvio padrão serve exatamente para isso. É importante para dizer o quantos valores dos quais se extraiu a média são próximos ou distantes da própria média. Então, depois que a gente calcula a média, a gente calcula o desvio padrão para quê? Para saber se essa média que a gente calculou, ele realmente está próximo dos valores que estão distribuídos nesse grupo. Se essa média é ou não representativa, certo? Quando que uma média deixa de ser representativa? Quando você tem dentro de um universo lá de número de elementos a presença de um valor bem maior ou bem menor do que os demais. Então, se a gente insere em qualquer grupo alguns elementos que fogem muito
da tendência, a média passa a não ser mais significativa. E quem pode te mostrar isso é o desvio padrão. Como que você calcula o desvio padrão? Essa contazinha aqui que parece complicada, essa equação, não é não. Desvio padrão é uma somatória que você vai precisar usar. Mas você vai precisar usar muito pouca coisa aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar esses 3 elementos aqui, por exemplo. Ó. Em uma equipe de remo, os atletas possuem as seguintes alturas: 1,55, 1,70 e 1,80. Qual é o valor da média e do desvio padrão da altura dessa equipe? Primeira coisa, quantos elementos nós temos? 3. Então, meu N é 3. Agora, quem é aqui o numerador dessa equaçãozinha aqui que a gente tem? Preste atenção, pessoal, que não é difícil. Você primeiro vai ter que calcular a média do seu universo, lá do seu grupo de elementos. Aqui, por exemplo, são 3, eu fiz o quê? A média simples, ó, somei e dividi por 3, 1,68. Aí agora eu vou fazer o quê? Diminuir de cada elemento desse a média. 1,55 menos quem? 1,68 ao quadrado, mais 1,70 menos 1,68 ao quadrado, mais 1,80 menos 1,68 ao quadrado. Então, você vai fazer uma somatória de quem? De cada elemento com a média, sempre elevando essa subtração ao quadrado, certo? Divide tudo isso pelo número de elementos, 3 no caso, e raiz quadrada. Aqui, por exemplo, ó, em números inteiros, aqui, eu poderia colocar isso em porcentagem, multiplicando aqui por 100, eu tenho 0,1027 de desvio padrão. O que quer dizer isso, pessoal? É só você olhar para esse valor e saber o seguinte: um valor de desvio padrão mais alto, ou seja, muito alto, indica maior dispersão nos dados. Então, quando eu tenho um valor de desvio muito alto, quer dizer que dentro do meu universo lá de medidas, eu tenho algum valor que está muito fora do meu hall de medidas, como a gente falou agora há pouco. Aí, essa média passa a não mais representar esse hall de elementos que eu tenho, esse hall de medidas, certo? Esses são os 3, vamos dizer assim, conceitos básicos que vocês precisam dentro de metrologia quando se trata, tá, de quê? De estatística. Média simples, ponderada e o desvio padrão. Já dá para vocês terem uma ideia do que é um tratamento estatístico, por exemplo, no princípio do princípio, certo? Eu vou deixar para vocês, vou ler agora aqui uma lista de exercício com 2 questões, onde vocês vão trabalhar esses 3 conceitos. A questão 1, uma régua milimetrada foi usada para efetuar as medições em um cilindro, tá? Em um cilindro. E essa régua mediu 2 coisas nesse cilindro: o raio dele e a altura dele. Então você tem aqui, pessoal, várias medidas que foram realizadas com uma régua, tá, em um mesmo cilindro, e várias alturas que foi realizado com uma régua no mesmo cilindro. Por que valores diferentes? Porque como a régua tem uma precisão baixa, quando você faz uma medida, depois você volta para fazer, a sua aproximação vai mudar. Principalmente se você mudar o operador, se você mudar quem estiver fazendo essa medição, tá? Então aqui o que você vai fazer? Na letra A você vai calcular os nossos 3 elementos básicos aí que a gente viu da estatística. Nós vamos calcular média simples, média ponderada e desvio padrão. Para quem? Para esse grupo de medidas, de mesma medida que o raio, e depois eu vou calcular média simples, ponderada e desvio padrão para esse grupo aqui de altura, certo? Todo mundo aqui em centímetro, todo mundo em centímetro, poder fazer uma comparação depois.
qual das medidas apresenta uma menor dispersão, o raio ou a altura? É só você comparar quem? Só você olhar para quem? Para o seu desvio padrão, certo? Na letra C, quais instrumentos poderiam, ou qual instrumento poderia ser usado para uma maior precisão durante as medidas? O que eu poderia usar no lugar da régua milimetrada para calcular esse raio e essa altura e obter uma medida mais precisa, com uma precisão maior do que uma régua milimetrada, certo? Já na segunda questão, eu tenho aqui um paquímetro foi utilizado para medir em uma amostragem, ou seja, em vários componentes, o diâmetro interno de componentes fabricados em série. Então eu tinha lá uma fabricação em série, peguei 11 elementos, 11 produtos dessa fábrica e medi o diâmetro interno desse componente. Então cada um me deu uma medidazinha dessa daqui. Ó. O que vocês vão fazer? Calcular a média simples, ponderado e desvio padrão dessas medidas e depois vocês vão fazer o seguinte: vocês vão ter aqui na letra A as médias e o desvio padrão para esse camarada, certo? Você vai pegar na letra B e vai fazer o que? Calcule novamente os itens especificados acima, ou seja, esses três, sendo que agora você irá desprezar, você vai desconsiderar as duas medidas mais distantes da média ponderada. Então você vai pegar aqui esses valores, vai colocar aqui a sua média ponderada e vai organizar, pode até organizar em ordem crescente aqui, por exemplo, esses valores, e vai descartar, vai excluir daqui os dois números mais dispersos, ou seja, mais longes, mais distantes da média ponderada, e vai fazer de novo para comparação o cálculo desses três camaradas aqui, média simples, ponderada e desvio padrão, certo? Qualquer dúvida, vocês me chamam no WhatsApp que a gente faz junto, que a gente tira essa dúvida, ok? Forte abraço e espero a dúvida de vocês lá. Terminem essa lista para a gente poder começar a fechar a nota de vocês já desse semestre, ok? Forte abraço, fiquem na paz.